Olá, quarto ano, bom dia. Bora lá para mais uma atividade. Hoje nós vamos falar sobre tipos de frases, né? Então, nós vamos falar hoje sobre tipos de frase. O que é uma frase? Primeiro, nós vamos descobrir e relembrar o que é uma frase. Então, frase é uma sequência de palavras ligadas entre si de forma coerente, por isso, lógica. Frase é quando a gente junta palavras e tenta formar aquela frase que tenha lógica, que tenha sentido. Então, é uma frase. Existem alguns tipos de frases, né? Então, segundo a intenção de quem fala, podem utilizar-se 4 tipos de frases distintas. Quais são os 4 tipos de frases? Primeiro, nós temos as frases declarativas, depois nós temos as frases interrogativas, nós temos as frases exclamativas e as frases imperativas. Nós vamos falar sobre cada uma delas agora. A frase declarativa, a intenção de quem fala é informar, é apresentar um fato, uma ideia. Então, a frase termina sempre com ponto final. Então, a frase declarativa é aquela frase que quer informar alguma coisa, né? Ela quer apresentar um fato. E sempre termina com ponto final. Um exemplo que a Pro trouxe é: ele é piloto de helicóptero. Pronto, ele está informando. Ele está informando que ele é piloto de helicóptero. Terminou com um ponto final. Mariana gosta de chocolate. Ponto, porque ela está informando o que é que ela gosta. Então, ela gosta de chocolate. Então, ela sempre terminou com um ponto final. Então, é uma frase declarativa. O outro tipo de frase é a frase interrogativa. A intenção da frase interrogativa é fazer uma pergunta. Então, a intenção é perguntar. E a frase interrogativa, ela sempre termina com ponto de interrogação. Né? Então, o exemplo que a Pro trouxe é: sabe que horas são? Tu gosta de chocolate? Então, é uma frase interrogativa porque ela está fazendo uma pergunta e termina com ponto de interrogação. Nós vamos agora para a frase. Outro tipo de frase é a frase exclamativa. A frase exclamativa, a intenção é exprimir sentimentos, né? Surpresa, indignação, espanto. E essa frase exclamativa, ela sempre termina com um pontinho de exclamação, né? O ponto de exclamação. Por exemplo, quando eu falo assim: eu e Mariana gostamos de sorvete. Então, nós estamos fazendo o quê? E nós estamos exprimindo o sentimento de que a gente gosta de sorvete. Outro exemplo que a Pro trouxe é: o concerto foi fantástico. Então, é um sentimento de, vamos dizer, de surpresa, ou de sentimento também, né? O que é que a gente gosta. Ou está dizendo que foi fantástico o concerto. E o outro exemplo é: a classe é muito empenhada. Né? Então, a Pro está admirando, então está trazendo uma admiração. Então, esse tipo de frase exclamativa, a gente sempre termina com um ponto de exclamação. Outro tipo de frase é a frase imperativa. A frase imperativa, a intenção é dar uma ordem, um conselho, fazer um pedido. E ela sempre termina ou com ponto final ou com ponto de exclamação também. Por exemplo, quando a Pro fala silêncio, então, a Pro está dando uma ordem para fazer silêncio. Então, a Pro termina com o ponto de exclamação. Liga a máquina, por favor. Então, terminei com ponto. Eu estou dando uma ordem, né? Então, fazendo um pedido para você desligar a máquina. Então, é um ponto final. Então, é uma frase imperativa. Quando a Pro fala bater antes de entrar, então, ponto. Por quê? Porque a Pro está fazendo um pedido. Qual é o pedido? Para você bater antes de entrar. Então, esse é o tipo de frase imperativa. Tá certo?